trabalho. Aqui eu vou utilizar essa linha Cleia, que ela é mais fininha, e a agulha indicada para ela é a de 1,25. Nesse barradinho que eu vou ensinar, fica mais interessante você trabalhar com ela, porque você utiliza vários pontos, e se você utilizar, por exemplo, aí a Anne, que a agulha indicada é 1,75, o seu ponto vai ficar muito grande e não vai ter como você fazer os desenhos direitinho. Então, quando você for fazer dessa forma que eu vou ensinar agora, que tem muitos pontos, é interessante você trabalhar com essa daqui, que aí o seu ponto vai ficar mais bonito, pequenininho, tá bom? Então, eu vou utilizar essa Cleia, e aqui eu trouxe esse tamanho aqui, que é de 125 metros. Por quê? Nesse barradinho, eu vou fazer apenas o caseado com ela e o biquinho, então eu vou utilizar pouquíssima linha. Se você não estiver fazendo em grande escala para vender, é interessante você adquirir nesse tamanho aqui, porque aí ela vem só com 125 metros, esse novelinho aqui custou R$ 2,50, tá? E vai dar para me fazer o trabalho tranquilo. Se for maior, se você for utilizar mais linha, aí eu indico você comprar desse aqui. Como a gente utiliza mais esse na cor branca e esse aqui para fazer os biquinhos e caseado, eu indico você comprar esse aqui de 1000 metros, porque vai render bastante. E esse novelo aqui, eu adquiri ele por R$ 10. Então, nós vamos utilizar, essa aqui é a Cleia da Círculo, é uma linha de boa qualidade. Eu já fiz vários trabalhos aqui no canal com ela, e ela é muito boa. Então, eu indico para você utilizar a linha da Círculo, que também agora é a parceira aqui do nosso canal. Tá bom? Então, nós vamos utilizar essas duas linhas. Nesse trabalho, eu vou ensinar aqui o barradinho para uma toalha de rosto, tá vendo? É uma toalha pequenininha. Nós vamos começar com esse caseadinho. Eu fiz aqui, só para mostrar para vocês, eu vou desmanchar aqui para nós fazermos novamente. É um caseado básico, tá? Então, não tem dificuldade para você fazer. Então, você vai prender aqui a sua linha, ó. Eu vou tirar toda aqui para vocês verem. Eu vou colocar aqui, ó, no primeiro ponto, onde tá o buraquinho da costura mesmo da peça, que aí vai ficar mais fácil. Aqui, esse início, ele sempre é um pouquinho mais difícil, porque ele é mais grossinho, tá vendo? E aqui eu vou utilizar a agulha de 1,25, tá bom? Ó, 1,25. E aí, eu vou trazer aqui a minha linha, ó. Vou deixar um espaço aqui para fazer o arremate depois, ó. Esse tanto aqui é o suficiente para fazer o arremate depois. Para quem tá iniciando, então, eu vou iniciar aqui dessa forma. Quem ainda não sabe e tá iniciando no crochê. Você vai trazer aqui pro outro lado, ó. Puxa aqui com o dedo mesmo. Encaixa aqui novamente. E você vai trazer aqui na altura. Como esse meu barradinho aqui, ó, da toalha, ele é grossinho, eu vou fazer da mesma altura que ele. Eu não vou fazer pegando aqui no meio. Eu acho bacana a gente seguir a largura que é aqui da barrinha mesmo. Aí eu vou trazer aqui, ó, na altura e vou dar um ponto. Tá vendo? Aqui eu já vou vir direto. Ó, vou fazer duas correntinhas. Já vou vir direto aqui. E eu já vou pegar aqui nessa altura, para que não fique muito perto aqui um do outro, apenas aqui na minha lateral, tá? Aqui, ó, eu vou vir no primeiro ponto que eu tenho e trago aqui, ó. Tomando cuidado para não trazer a linha de trabalho, para ela não arrebentar a linha da costura. E aqui no meu início vai ficar dessa forma. Depois eu vou prender aqui direitinho, tá? Duas correntinhas novamente. E eu vou vir do mesmo jeito. Só que aqui eu vou fazer ele do tamanho, ó. Tá vendo? Eu trago aqui, puxo. Onde deu o tamanho, eu vou pegar aqui no buraquinho da costura, que já tenho para facilitar. E trago aqui, ó. E faço o meu ponto baixo, tá vendo? É muito simples esse caseadinho. Fazendo duas correntinhas de espaço, eu pego aqui, ó, a altura, a largura certinha do ponto. Venho aqui nele, ó, e pego aqui no ponto que eu tenho. E faço o ponto baixo. Esse aqui é um pontinho baixo, tá vendo? Ó. É um caseado muito simples de fazer. Ó,
2 correntinhas, venho aqui na largura, sempre medindo na largura certinha. Introduzo a agulha e puxo aqui, fazendo o ponto baixo. Então, vocês podem prestar atenção que eu faço só 2 correntinhas, não pego laçada porque eu estou fazendo só ponto baixo, dou aqui a largura certa, venho no ponto que já tem no trabalho e faço caseadinho. Então, esse aqui eu vou fazer com esse caseadinho bem simples, para que não fique dúvidas sobre ele. Então, eu vou fazer aqui até o finalzinho da minha peça e vou arrematar a linha. E aí, eu vou voltar fazendo já o desenho do caseado com a linha branca. Bom, aqui então, olha, eu já finalizei toda a minha carreira aqui do nosso caseadinho, ó. Aqui é o avesso e aqui é o direito da peça. E arrematei a linha aqui como eu falei pra vocês. Essa minha toalha, ela é 33 centímetros por 50, tá? Então, se você estiver fazendo uma toalha maior, vai dar, né, mais caseadinhos. Ou se você estiver fazendo uma toalha menor, vai dar menos caseadinhos também. Aí, você vai fazer uma continha para fazer aqui o ajuste do ponto. Sempre que nós fazemos um barradinho, a gente vê a quantidade de ponto que nós temos, se vai dar certo para fazer o nosso caseadinho, perdão, o nosso barradinho. Se tiver faltando ou sobrando, aí a gente tem que diminuir a contagem de pontos para poder adequar a peça. No caso, esse meu aqui foi necessário fazer uma adequação, tá? Então, eu finalizei, agora eu vou vir com a linha branca. Mas antes, aqui, ó, como vocês podem ver, o nosso último caseadinho, ele fica bem feito, tá vendo? Ó, firme na peça. O nosso primeiro, vocês lembram que eu falei que nós íamos fazer uns pontinhos aqui, pra poder ficar firme? Porque, ó, ele tá solto, tá vendo? Como que é que eu faço? Eu vou pegar essa linha aqui de início e vou trazer aqui, ó. Eu vou pegar aqui a minha agulha, vou pegar aqui as 2 laçadas que eu tenho e vou trazer aqui essa minha linha, ó. Fazendo isso, vai firmar o meu ponto. Eu vou puxar aqui pro lado, tá vendo? Já tá firme o ponto. Pra segurar, o que que eu vou fazer? Eu vou dar algumas voltas aqui na minha laçada aqui no ponto atrás. Ó. 1, 2, 3 laçadinhas já é o suficiente. E o meu ponto, ele vai ficar firme dessa forma, tá vendo, meus amores? Então, sempre que você for iniciar um trabalho assim de caseadinho, é legal você fazer dessa forma aqui, porque vai ficar o seu ponto bem firme. Depois, nós vamos esconder aqui esse pedaço de linha e cortar o que tiver sobrando, tá? Então, eu sempre inicio dessa forma. Aqui, como que eu vou fazer? Ó, eu vou vir aqui. Vou pegar aqui no meio, ó, das 2 laçadas, tá vendo? Peguei no meio das 2 laçadas, vou trazer aqui atrás, dessa forma. E vou puxar a minha linha para que fique firme o meu primeiro ponto. E vou fazer aqui um pontinho de nó. Esse é o primeiro, tá? Vou vir no mesmo ponto e vou fazer um ponto baixo. É o primeiro ponto da minha carreira aqui do barradinho. Aqui agora, nessas 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. Ó. Tá vendo? Vou pegar aqui no meio, entre uma laçada e a outra, do mesmo jeito que eu prendi aqui no início. Vou trazer aqui atrás, ó. Aqui a gente já pode até ir trazendo essa linha para que ela fique presa. Ó, puxa ela aqui, ó, e faz. Ó, os 2 pontos baixos. Pego aqui no meio, trago para trás, um ponto baixo, na altura aqui do ponto. Aqui, nas 2 correntinhas, 2 pontos baixos, na altura do ponto, um ponto baixo.
Vou fazer 10 pontos baixos no total. Ó, 2 e 1 aqui na altura do ponto. Ó, então, eu tenho 3, 6, 9, 10. Eu tenho os 10 pontos baixos. Vou fazer 2 correntinhas. Vou dar a laçada aqui na agulha. Vou pular o primeiro espaço. Vou vir no segundo espaço e vou fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. 2 correntinhas. Vou pular um espaço e vou vir aqui na altura do ponto, fazendo um ponto baixo. Tá vendo? Então, aqui, apenas no meu início, eu vou ter 10 pontos baixos e no final também 10 pontos baixos. Esse intermediário, eu coloquei um total de 16 pontos. Ó, então, eu vou fazer aqui 16 pontos. Sempre colocando 2 pontos baixos aqui no espaço. O que eu falei para vocês no início do vídeo, eu posso explicar aqui agora, de usar essa linha fininha. Por quê? Se eu estivesse utilizando uma linha mais grossinha, por exemplo, a Anne, não ia dar a mesma quantidade aqui de bloquinhos, ia ser menos. Então, não ia dar um efeito bem preenchido aqui da nossa peça, ia ficar bem pequeno. Então, por isso que eu falei que o bacana de fazer aqui é utilizando essa linha fina. Se você estiver fazendo um trabalho maior, aí fica legal você utilizar linhas mais grossas, tá? Aqui, ó, vou continuar fazendo 2 e 1. Vamos contar aqui agora para ver se deu. Ó, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Fiz os 16 pontos baixos, vou fazer novamente aqui 2 correntinhas, pulo um espaço. No próximo, eu vou fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. 2 correntinhas, pulo um espaço, venho na altura aqui do ponto, do caseado, um ponto baixo. E aí, eu vou repetir novamente os 16 pontos. Lembrando que quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer apenas 10 pontos baixos, perdão. Eu vou fazer, então, aqui até o finalzinho e aí eu volto com vocês novamente, tá? Bom, aqui eu já terminei, então. Ó, fazendo aqui com essa contagem de pontos, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4 grupinhos aqui desses 5 pontos altos. E aqui no meu final, para ficar mais fácil de vocês visualizarem aí, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Aqui nos meus 16 pontos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. No meu de 10 pontos eu tenho apenas 3 espaços, tá vendo? Então, aqui eu tenho os 10 pontos no final e os 10 pontos no início. Então, essa contagem de pontos que eu fiz ficou dividida dessa forma: 10 no início, 16 aqui no meio e 10 de final, tá? E também aqui com esses 4 grupinhos aqui de 5 pontos altos. Se você quiser fazer em outro tamanho, se você estiver fazendo uma toalha maior, você pode aumentar essa quantidade de pontos. Aqui nós vamos trabalhar a segunda carreira da seguinte forma. Ó, eu vou virar o trabalho aqui, tá vendo? Subo uma correntinha e no mesmo ponto vou subir um ponto alto. E agora, para cada ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo, deixando apenas o último sem trabalhar. Ó, no meu início e no meu final vai ser aqui dessa forma. O início eu sempre vou iniciar ele reto
E aqui no finalzinho eu vou deixar o último ponto baixo sem trabalhar. Ó, vou deixar o último sem trabalhar, tá vendo? Eu vou fazer mais aqui, ó, vou fazer 2 correntinhas de espaço. Vou vir aqui na altura do meu ponto alto. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha de espaço, dou a laçada, venho aqui sobre o segundo ponto alto, uma correntinha de espaço, venho aqui e faço sobre todos os 5 pontos altos, deixando uma correntinha de espaço. Duas correntinhas de espaço, vou pular o primeiro ponto baixo, vou vir no segundo, fazer um ponto baixo. Para todos, de novo aqui, da mesma forma, um ponto baixo, e apenas nesses pontos do meio, eu vou deixar um ponto alto, perdão, um ponto baixo no início e um ponto baixo no final, sem trabalhar. Trabalhei aqui o penúltimo, então eu deixo um ponto baixo no final, um ponto baixo no início. E aqui, então, fica aqui dessa forma a nossa segunda carreira. Então, eu vou trabalhar toda ela até o final e vou voltar mostrando a próxima carreira. Então, se você quiser fazer com mais pontos aqui de diferença, você vai aumentar contando que você vai deixar um ponto baixo sem trabalhar no início, um ponto baixo sem trabalhar aqui no final, tá? E aqui no início nós vamos trabalhar sempre retinho aqui, ponto sobre ponto. Apenas nesse aqui nós vamos trabalhar deixando aqui um ponto baixo sem fazer ele, todas as carreiras. Então, se você quiser esse espaço de pontos maior, se você não quiser que fique com muito babadinho, é só você fazer dessa forma. Se você quiser mais babadinhos, você pode diminuir aqui, e aí você vai contando a cada ponto, perdão, a cada carreira, quantos pontos você tem que diminuir no total. Então, eu espero que não fique dúvida. À medida que eu vou fazendo, vocês vão ver melhor aqui essas diminuições que nós vamos fazer a cada carreira e como ela vai ficar. No trabalho que eu mostrei para vocês, onde eu pedi para você deixar o comentário se você quisesse que eu fizesse aqui esse barradinho, essa diferença é maior. Eu deixei uma diferença de pontos de 32 no total. Então, eu tenho mais espacinhos desse trabalhado. E aqui também ficou um pouquinho maior. Mas como a toalha é menor, eu fiz essa redução como eu falei para vocês no início do vídeo. Então, tem como você adequar o seu barradinho à sua peça. Quem está iniciando vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Quem tem um pouquinho mais de experiência já entendeu o que eu disse aqui, como eu fiz essas diminuições, e vai dar conta de aumentar os pontos aqui se quiser fazer aqui com espaço maior, tá? Tá aqui o final. Agora eu viro aqui. Da mesma forma, eu sempre vou iniciar aqui a minha peça. Eu vou subir uma correntinha e no mesmo ponto eu faço um ponto baixo. Eu subo essa correntinha para que o meu ponto fique sempre retinho no canto, tá bom? E aqui, ó, vou vir do mesmo jeito, vou fazendo pontos baixos até tiver faltando um ponto baixo aqui desse meu grupinho de 10 pontos baixos que nós iniciamos ali. No caso, na carreira anterior eu fiquei com 9, nessa carreira eu tenho 8 aqui no meu início. Ó, um ponto baixo. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, tá vendo? E aqui agora nós vamos fazer o ponto pipoquinha. Como que é feito esse ponto? Ó, eu vou dar a laçada, vou vir aqui na altura do meu primeiro ponto alto. Ó, puxo aqui a laçada, tiro apenas 2. Ó, vou de novo. Dou a laçada,
puxo de volta, tiro apenas 2, mais uma vez, venho, puxo. Eu já ensinei esse ponto aqui em vários trabalhos, eu gosto muito de utilizar ele. Então, aqui, ó, esse nosso ponto pipoquinha, ele é um total de 4 pontos altos fechados no mesmo ponto. É um ponto pipoquinha. Aqui eu faço 2 correntinhas de separação, vou vir aqui no meu próximo ponto alto e vou fazer apenas um ponto alto. 2 correntinhas e vou vir fazer novamente o meu ponto pipoquinha, ó. Um ponto, 2, 3, 4. Tiro agora todo de uma vez. 2 correntinhas, um ponto alto aqui no próximo, 2 correntinhas e novamente aqui o nosso pontinho pipoca. 1, 2, 3, 4. Tiro todos, 3 correntinhas de espaço, pulo o primeiro ponto baixo e venho trabalhando aqui da mesma forma que eu ensinei na carreira anterior, deixando um ponto baixo de início, um ponto baixo de final, sem trabalhar. Então, agora, sempre que eu voltar na carreira mostrando para vocês, eu já vou vir aqui a partir de um ponto aqui, faltando esse ponto baixo que nós não vamos trabalhar, porque já ficou bem explicadinho para vocês, tá bom? Então, já já eu volto dando continuidade. Ó, aqui para vocês verem, já tá dando formato, então, bem delicadinho do nosso barradinho. Sempre virando da mesma forma e fazendo aqui o nosso ponto. Eu decidi fazer aqui novamente, para se ainda tiver alguma dúvida, ser tirada, então, aí, tá? Ó. Mesmo jeitinho. Vamos deixar só um ponto baixo, tá? Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. Perdão, eu vou fazer 3 correntinhas, tá? Nós sempre vamos repetir, ó. Aqui eu fiz 2, essa aqui eu fiz 2, nessa eu fiz 3, nessa aqui também eu vou fazer 3 correntinhas, tá? Vou vir aqui na altura do ponto, vou fazer apenas um ponto alto, tá vendo? Ó, 2 correntinhas. E ao invés de fazer o ponto pipoquinha nesse aqui, em cima dele, eu vou fazer nesse que tá aqui sem trabalhar. Tá vendo? Tanto que esse nosso ponto, ele é bem facinho. Ó. 3. 4. 2 correntinhas. Sobre o meu ponto pipoquinha, vou fazer só o ponto alto. 2 correntinhas e repito, então, o ponto pipoquinha. 3, 4, 2 correntinhas e aqui sobre ele um ponto alto. As 3 correntinhas de separação, pulo o primeiro e vou fazer aqui, então, os pontos baixos seguintes. E vai ficando assim. Bom, então aqui eu já iniciei aqui, deixando apenas uma, como eu já falei. Aqui agora eu vou fazer 4 correntinhas. Vou dar a laçada, vou vir aqui sobre o ponto alto e vou fazer o meu ponto pipoquinha com 4 pontos altos fechados no mesmo ponto. Aqui agora eu vou fazer 3 correntinhas de espaço. Nas 2 carreiras anteriores eu fiz apenas 2 correntinhas, tá? Vou fazer o meu ponto alto sobre o ponto pipoquinha, as 3 correntinhas de espaço. Vou vir aqui na altura do ponto alto e repetir novamente o meu ponto pipoquinha.
Então, aqui, como vocês podem perceber, são apenas repetições e a gente tem que tomar o cuidado. A cada 2 correntinhas, nós vamos aumentar uma correntinha, acrescentando nas correntinhas que nós já estamos dando de espaço. Ó, tô no último aqui já. É um ponto bem fácil, bem gostoso de fazer. Leva pouco tempo e você tem a sua peça pronta. Ó, as 4 correntinhas, pulo o primeiro ponto, sigo fazendo então o restante da carreira da mesma forma. E vai dando esse efeito aqui de um lequinho, tá vendo? Bom, aqui então eu vou continuar seguindo da mesma forma nessa próxima carreira, fazendo aqui as 4 correntinhas, sobre aqui o meu ponto pipoca, o ponto alto, as 3 correntinhas, e aqui sobre o ponto alto, então eu faço a minha pipoquinha. 3, 4... 3 correntinhas. Eu vou sempre ficar mostrando aqui esse início, mesmo sendo da mesma forma, para que não fique dúvida para quem tá aí no início, tá? Por isso que eu estou repetindo aqui dessa forma, porque tem muitas meninas que têm dificuldade de continuar fazendo, justamente por estar começando. Então, se você já tiver mais tempo, mais experiência, é só adiantar o vídeo um pouquinho, tá? As 4 correntinhas e novamente pulando aqui o ponto baixo e seguindo toda a carreira com o mesmo ponto. Bom, então aqui eu já estou iniciando a próxima carreira. Aqui então eu vou fazer 5 correntinhas. E aqui agora nós vamos fazer diferente, porque essa daqui já vai ser a última carreira que nós vamos trabalhar na cor branca. E aqui então nós vamos fazer aqui, ó, no nosso primeiro ponto alto, ao invés de fazer um ponto pipoquinha, nós vamos fazer 2 pontos, ó. Então, eu vou fazer o meu ponto pipoquinha da mesma forma, tá? Com os 4 pontos altos. Vou fazer 5 correntinhas de espaço. E mais um ponto pipoquinha no mesmo ponto. Fazendo um Vzinho. Vendo? Aí aqui agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas apenas. Aqui nós teríamos, se fosse continuar fazendo esse ponto, que fazer no caso 4. Mas como nós estamos fazendo aqui esse ponto abertinho, eu vou deixar apenas 3, tá? Para que não fique muito folgado aqui o nosso ponto. 3 correntinhas novamente. Sobre o meu ponto alto, eu vou fazer novamente os 2 pontos pipoquinha nesse mesmo ponto. As 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e o ponto pipoquinha no mesmo ponto de base. As 3 correntinhas de espaço, faço aqui um ponto alto sobre o próximo ponto pipoquinha, 3 correntinhas de espaço, e eu vou fazer aqui o meu último ponto, que são os 2 pipoquinhas no mesmo ponto de base.
4 pontos altos, fecho no mesmo ponto, 5 correntinhas e repito então o mesmo ponto aqui. Cinco correntinhas e venho fazer aqui então ponto baixo sobre ponto baixo, prosseguindo toda a minha carreira com essa repetição de pontos. Vai ficando aqui então assim. Bom, então aqui nós estamos já na última carreira com a cor branca. Aqui então nós vamos subir as 5 correntinhas. E aqui agora nesse espaço de 5 correntinhas, nós vamos fazer o mesmo ponto deixando 2 correntinhas de espaço, repetindo novamente. Duas correntinhas, repetindo ele novamente. Mais 2 correntinhas e repetindo mais uma vez. Então, nós vamos ficar com um total de 4 pontos pipoca. Lembrando que esse ponto pipoca é um ponto pipoca simples. Tem vários tipos de fazer aqui esse nosso ponto pipoca, né? Então, esse aqui é um dos mais simples de se fazer. Ó, então, eu fiquei aqui com 4 pontinhos pipoca, tá? Aqui agora, nós vamos fazer 2 correntinhas, vamos vir aqui sobre o ponto alto, vamos fazer um ponto alto, 2 correntinhas, e eu já vou vir novamente, então, aqui no meu grupo de 5 correntinhas. E vou repetir do mesmo jeito que eu fiz ali no meu primeiro, tá? Os 4 pontos altos, fechados no mesmo ponto, 2 correntinhas, até ficar com 4 pipoquinhas aqui. 3, 4... 2 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 2 correntinhas e mais um pontinho aqui. 1, 2, 3, 4. 2 correntinhas de espaço, venho aqui sobre o ponto alto, um ponto alto, 2 correntinhas e vou fazer o meu último grupo aqui de pipoquinhas no meu último espaço de 5 correntinhas. Aqui eu já vou fazer mais rápido, para o vídeo não ficar tão longo. Então, como vocês podem ver, é muito fácil. Em uma tarde de trabalho, você consegue confeccionar aqui esse barradinho para uma toalha de rosto. Se você estiver fazendo uma toalha maior, dependendo aí do tamanho dela, você também consegue confeccionar apenas em um dia. Então, é bem rentável você fazer esse barradinho para vender. Aqui eu vou fazer então as 5 correntinhas. Vou vir aqui, ó, e prender. Pulando aqui um ponto baixo, aqui do outro lado também. E assim fica a nossa última carreira na cor branca. Então, a próxima carreira eu vou voltar já ensinando
o nosso biquinho com a mesma cor aqui. Então, eu vou arrematar a linha branca para nós trabalharmos com a linha laranja, tá bom? Bom, então, esse é o nosso barradinho, ele já tá pronto. Como eu falei pra vocês, se você quiser fazer um número maior aqui, de carreiras, aí você tem que aumentar aqui, tá vendo? Porque ele vai ficar bem fechadinho assim o nosso ponto. Lembrando que para essa peça, para você poder fazer em toalha de rosto, toalha de banho, guardanapo ou pano de prato para cozinha, eu adaptei para fazer esse ponto assim, tá? Então, ele vai ficar dessa forma. Então, ele tá um pouco diferente da forma que eu fiz lá no meu centrinho de mesa de ponto cruz. Mais na frente eu vou trazer outro vídeo ensinando ele todo em circular, tá? Para poder fazer aqui dessa forma, indo e voltando, então eu fiz algumas adaptações do nosso ponto. Outra coisa, aqui essa minha última carreira, eu finalizei ela do lado avesso, tá vendo? Aqui tá o ponto do lado direito, aqui tá o direito do meu trabalho e do lado avesso. Como eu fiz essa adaptação de ponto, ele também fica bonitinho aqui dessa forma. Mas se você não quiser, você pode então, ao invés de iniciar aqui a primeira carreira de pontos baixos na cor branca, do lado direito, você vai iniciar aqui pelo lado esquerdo. Daí, automaticamente, quando você terminar, vai ficar do lado direito aqui a última carreira, tá bom? Só isso, não precisa você fazer mais nada de diferente. Agora, para finalizar aqui, nós vamos pegar a linha na cor laranja e vamos trazer aqui, ó, e vamos prender aqui com um ponto, fazendo um nozinho. Ó, fiz o meu nozinho, tá vendo? Aí eu vou vir aqui no meu primeiro ponto baixo e eu já posso trazer aqui também essa linha aqui de início, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo, tá vendo? Venho aqui na próxima carreira, faço um ponto baixo. Na próxima carreira, um ponto baixo. Aqui eu vou fazer um picôzinho, ó. 1, 2, 3. Correntinhas. Venho aqui, ó, pego essas duas laçadas da frente do ponto baixo. Prendo com um ponto baixíssimo. Venho aqui, ó, continuo fazendo ponto baixo no meu ponto aqui de início da carreira. Aqui também. Já estou aqui no cantinho do meu trabalho. Aqui eu faço 2 pontos baixos, para poder virar assim. E vou vir aqui no último ponto baixo, deixando um sem trabalhar. Ó, fica aqui dessa forma, então, o nosso cantinho é apenas um picôzinho aqui para dar um detalhezinho. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, na altura do meu ponto. Prendo aqui com um ponto baixo. Tá vendo? Venho aqui, 1, 2 pontos baixos, vou fazer outro picôzinho, ó. 3 correntinhas, pego as duas aqui, finalizo com um ponto baixíssimo, mais 2 pontos baixos no espaço. Um ponto baixo sobre o ponto. Já estou no meio aqui, vou fazer novamente 2 pontos baixos. 3 correntinhas para fazer o picô. Pego nas duas laçadas, faço um ponto baixíssimo, mais 2 pontos baixos. Sobre o ponto alto aqui, ó, um ponto baixo também. Aqui no espaço, 2 pontos baixos. O meu picôzinho.
Prendendo aqui com um ponto baixíssimo, 2 pontos baixos, um ponto baixo na altura do ponto. Aqui vou fazer também ponto baixo, tá vendo? Vou aqui no espaço, eu faço 3, para que fique bem preenchido. Aqui no meu ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas para fazer o meu picô. E aqui, ó, os 3 pontos baixos nesse meu espaço para que fique bem preenchido. Aqui na altura do ponto. E aí eu vou continuar repetindo esses mesmos pontos até chegar aqui onde é abertinho. Então, eu vou fazer até aqui e já volto com vocês. Bom, então eu já fiz aqui, ó, toda a volta. Agora, aqui nessas correntinhas, eu vou vir fazendo pontos baixos nela, para que fique bem preenchido. Ó. Vamos ver quantos que deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou vir aqui, ó, sobre o meu ponto baixo e faço ponto baixo também, sobre os 2 últimos aqui. Vou vir aqui e vou fazer a mesma quantidade de pontos baixos que eu tenho aqui, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, eu já vou vir repetir aqui o mesmo ponto, ó, que eu estava fazendo no início, ó. Faço aqui na altura do ponto um ponto baixo, aqui eu faço 2, as 3 correntinhas, o picôzinho, prendo com ponto baixo, baixíssimo, mais 2 correntinhas e segue fazendo o mesmo ponto. Então, toda essa nossa carreira, nós vamos trabalhar dessa forma, tá? Aqui no meio, então, para que continue aberto, eu vou fazer aqui esses pontos, tá vendo? Vai ficar aqui dessa forma, abertinho. E aí, aqui no meu final, apenas, e no início, eu vou deixar aqui as correntinhas do mesmo jeito que eu vinha trabalhando. Só para dar um detalhe mais diferente. Aqui, então, eu venho fazendo esses pontos baixos da mesma forma. E aqui eu vou fazer a minha voltinha também de ponto baixo. E o nosso motivo vai estar pronto. Bom, meus amores, então aqui tá o nosso trabalhinho pronto. Olha para vocês verem como que fica bem delicadinho. Nessa peça, eu decidi fazer o nosso barradinho aqui bem juntinho. Então, como vocês podem ver, ele ficou juntinho aqui, cada pétalazinha. Se você quiser ele mais abertinho, essa parte, que ele fique mais assim, é só você fazer menos. O bacana de você trabalhar pontos assim é porque você pode aumentar ou diminuir a quantidade. Então, se você quiser fazer ele mais abertinho, você pode colocar aqui no caso apenas 3 desses motivos. Aí você vai deixar os pontos aqui maiores. Por exemplo, só tô dando um exemplo. Eu iniciei aqui, ó, com 16 pontos aqui no meu início, na primeira carreira, vocês se lembram? Aí eu faço maior, um exemplo, 22, 26 pontos. Aí você tem que contar para ver quantos são necessários aqui. Como que você faz essa contagem? Você vai contar quantas carreiras você tem. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Então, você sabe que você vai ter que aumentar 8 pontos de cada lado, tá bom? Ou se você quiser fazer menos, também você diminui. Aí fica a seu critério, tá? O exemplo que eu dei aqui de início, que são 16 pontos, então, no caso, eu vou aumentar mais 16 pontos, porque aí, no aumento aqui da minha carreira, eu vou ter de espaço um ponto aqui, tá bom? E aí, você faz apenas com 3, ou se você quiser fazer assim com 4, e daí por diante. Então, na próxima aulinha, eu vou trazer para vocês
um centrinho de mesa para ensinar ele trabalhado em forma circular e o cantinho aqui. Essa adaptação eu fiz para você trabalhar em carreiras indo e voltando. Então eu espero que não fique nenhuma dúvida. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você quiser mais aulinhas assim de barradinho, deixe nos comentários aqui embaixo seu elogio, sugestão, o que vocês desejarem aí, deixe nos comentários que eu vou ler e aí eu vou anotando as dicas que vocês me derem, tá bom? Obrigada pelo carinho, um feliz 2017, que seja um ano de muita paz, de muito amor, de muito trabalho, muito sucesso, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Um beijo e fiquem com Deus.